rinse out, drop that low. Olá, seja bem-vindo à aula 7 do nosso curso de WordPress. Meu nome é Alex Bellini e esta é a segunda parte da instalação manual do WordPress. Na primeira parte, a gente fez a transferência dos arquivos do WordPress para dentro da sua hospedagem e nessa aula a gente vai configurar o banco de dados para o WordPress funcionar. Se você acessou seu domínio, você recebeu essa mensagem do WordPress. Na mensagem está falando que os arquivos do WordPress foram copiados corretamente para a hospedagem, só que antes de começar você precisa configurar algumas coisas sobre o banco de dados. E é isso que a gente vai fazer. Você vai entrar no cPanel da sua hospedagem, que você recebeu o login e senha por e-mail. O seu cPanel pode ser um pouco diferente desse, mas ele tem a opção Banco de Dados MySQL, a gente acessa ele. Você cria um banco de dados nessa primeira opção aqui. Ele vai ter um prefixo com o nome do seu domínio principal. No meu caso aqui eu tenho outro domínio principal e estou fazendo um banco de dados para um domínio secundário. Por isso que ele tem um prefixo de outro site. Mas isso não tem problema. Aqui você dá um nome para o banco de dados de uma forma que você identifique e lembre depois. Eu vou criar o banco de dados para cima w_aula. O banco de dados foi criado. Além do banco de dados, você tem que criar um usuário do MySQL. Eu vou chamar aqui usuário, para você entender a diferença. E a senha, você define uma senha que você lembre aqui e uma senha que atenda todos os requisitos do MySQL e cria o usuário. Para cima, w_usuário foi criado. Volta. E além de criar o banco de dados e o usuário, você agora tem que dar permissão a esse usuário que a gente criou agora ao banco de dados que a gente criou agora. Então, adicionar o usuário ao banco de dados. Esse usuário que a gente criou, o banco de dados aula que a gente criou agora. Adiciona e dá todas as permissões, todos os privilégios para esse usuário. Então você está adicionando o usuário do banco de dados ao banco de dados chamado para cima w_aula com todos os privilégios. Você tem que fazer esse passo, senão vai dar problema no WordPress na instalação. Terminado a parte de banco de dados. Agora a gente vai lá para o domínio. Agora a gente tem o nome do banco de dados, tem o nome do usuário do banco de dados, a senha, o servidor e o prefixo da tabela, que vocês já vão ver o que é. Clica no botão Vamos lá. Nome do banco de dados. No meu caso, é para cima w_aula. O nome do usuário que a gente criou é para cima w_usuário. A senha, eu coloquei essa senha que atende os requisitos. O servidor de banco de dados, normalmente é localhost. Caso sua hospedagem tenha outro servidor para o banco de dados, eles vão te informar o endereço em número, o número IP ou o nome do servidor. Localhost significa no próprio servidor que estão os arquivos do WordPress. Então, na maioria das vezes é essa opção. Se você estiver instalando o WordPress na sua máquina local, também é essa opção. E o prefixo de tabela pode deixar essa wp_, que é o padrão. E envia. Muito bem, você concluiu a instalação do WordPress. Vem aqui em instalar. E pronto, a parte do banco de dados já deu certo. O título do site você coloca aqui
Esse usuário agora não tem nada a ver com o usuário que a gente criou para o banco de dados. Esse usuário é para entrar no WordPress, para logar na parte administrativa do WordPress. Então você pode dar um nome qualquer. Essa senha que o WordPress sugere, você pode deixar, mas é um pouquinho difícil de decorar, né? E você pode colocar a sua. Eu vou colocar outra senha aqui. Só para vocês entenderem que essa senha também é diferente. Não tem nada a ver com a de banco de dados que a gente criou. Você confirma o uso dessa senha fraca, coloca o seu e-mail e instala o WordPress. Pronto, eu cortei o vídeo porque minha instalação demorou um pouco, mas você deve ter recebido a mensagem que a instalação foi concluída com sucesso. E você agora pode logar na parte administrativa do WordPress, que é a senha que a gente acabou de criar, e não a do passo anterior no banco de dados. Então, no meu caso, é admin, e a senha é admin 2016. Fazer login. Feito isso, você vai entrar na parte administrativa do WordPress. Pronto, o WordPress está instalado e a gente termina mais um módulo do nosso curso. Se você teve alguma dúvida até aqui, por favor comente no YouTube, no Facebook, manda um e-mail no meu endereço alexbellini.com.br e dê sua sugestão, dê sua dica, tire sua dúvida. E se você caiu nesse vídeo aqui, você realmente não deve ter entendido muita coisa, você tem que voltar. Essa é a 7ª aula e é um processo, né? Não tem como você entrar na aula 7, na aula 6 e entender o que a gente está fazendo. Você tem que voltar na aula 1, que eu vou disponibilizar os links, e começar a assistir desde o começo para você entender o que é domínio, o que é hospedagem, as maneiras de instalar o WordPress e chegar nessa tela importante aqui que é o do WordPress instalado. Valeu, até a próxima aula.